Carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo 12. Glória ao nome de Jesus. Vamos ler os versículos 1 e 2. Glória ao grande nome do Senhor. Eu tenho estado em muitos lugares, em muitas cidades. Nunca me foi dado um tema como esse. Nunca. Falar sobre o pecado durante várias reuniões. E todos os pregadores foram fiéis ao tema. Quem achou, diga amém. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Cumprimente alguém antes de tomar assento e diga-lhe: transforma-te. Tome assento, por gentileza. A carta que Paulo escreveu tem uma característica singular. Esta carta aos Romanos. Ele nunca havia estado na igreja em Roma. Paulo não foi o fundador desta igreja. Eruditos e teólogos acreditam que a igreja de Roma foi fundada por um convertido no dia de Pentecostes. Não se sabe com exatidão. Acredita-se nessa possibilidade. E exatamente pelo desejo profundo que Paulo tinha de estar com os irmãos romanos e não poder ter estado, pela impossibilidade de Paulo de estar com eles, nos foi dada então esta obra-prima, que é a Epístola aos Romanos, considerada uma Bíblia dentro da Bíblia, considerada talvez o maior tratado teológico já escrito. O tema central da Epístola aos Romanos é a justiça de Deus, a justificação pela fé e a salvação pela graça. Nesta carta, Paulo não está tratando de problemas específicos locais. Ele não escreve a epístola para cuidar de problemas ou resolver problemas. Ele tem uma visão mais abrangente da necessidade dos irmãos de um ensinamento consistente acerca de salvação. Porque eles não tiveram a presença dos apóstolos com eles, e Paulo se sente no dever de escrever-lhes para lhes dar um ensinamento, uma doutrina consistente acerca da salvação. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo traz ensinamentos doutrinários. Existem pontos na carta que são muito difíceis, complexos. Paulo fala de Abraão, ele usa o exemplo de Rebeca, ele fala de Adão. E quando ele fala de Adão, que foi o homem pelo qual o pecado entrou no gênero humano, torna-se uma linguagem muito complexa e de difícil entendimento. E às vezes nós desanimamos de estudar essa epístola, porque ela é, de fato, complexa em alguns pontos. Paulo fala de Esaú, de Jacó. Ele fala da justiça de Deus implacável. E ele vem tratando a igreja de Roma, mostrando e apontando para eles o grande plano da salvação, a mensagem central do cristianismo. Apesar de não falar sobre o ministério de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a volta de Jesus, o tema
tema central é a morte de Jesus e a redenção através da sua morte expiatória. No capítulo 12, então, a carta muda de tom. Há uma transição. Paulo, que começa ainda nos últimos versículos do capítulo 11 a louvar a Deus nessa doxologia que ele apresenta, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como de conhecimento, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Senhor, quem pode conhecer a tua mente? Quem pode esquadrinhar a tua mente? Quem pode te dar conselhos? Quem porventura te deu para que tu agora pudesse restituir? Depois de tudo que ele apresenta, do favor, da graça, da justificação pela fé, da obra da salvação, ele explode o coração num louvor a Deus, num louvor emocionado, num louvor empolgado, empolgante, num louvor triunfante. E ele finaliza: a Ele, só a Ele, eternamente seja glória. Porque para Ele, por Ele e dele são todas as coisas. Aleluia. E no capítulo 12, ele decide tornar prático o que ele ensinou. Agora vocês vão ter uma aula prática. Agora tudo que lhes foi ensinado até aqui, vamos trazer em termos práticos, vamos trazer para o cotidiano, para a vida de vocês. Agora vai deixar de ser teoria para se tornar prática. Agora o aprendizado vai ser palpável, vocês vão viver isso. E ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Notem que ele começa com uma súplica, é um rogo. No original grego, a palavra expressa, conota um sentido de chamar alguém num canto e lhe dar um conselho, e lhe dar uma palavra de exortação, mas com um amor profundo. É um pedido, é um apelo solene. Rogo-vos, pois. Ele usa pois por quê? Porque ele se remete ao que ele havia dito antes, lembrando de tudo que Deus fez, lembrando de tudo que Deus havia realizado, lembrando de todo o favor de Deus. Rogo-vos, pois, meus irmãos, irmãos que ele não conhecia, que ele nunca tinha visto, mas que ele considerava como tais, porque Cristo faz isso. Ele faz de todos os povos um único povo. Aleluia! E missão é isso, é fazer de todos os povos um único povo, um único rebanho, onde só existe um pastor, e é Ele, o próprio Cristo, que um dia esteve morto, mas agora vive. Irmãos meus, apresenteis. E aí ele começa a usar o verbo no modo imperativo, e isso que me chamou a atenção. Foi sobre isso que eu conversei com as meninas lá de Angola. Foi isso que me chamou a atenção. Apresenteis. Até aquele momento, ele apresenta tudo que Deus já havia feito. Toda a obra redentora da graça, da justificação, da salvação, que não é uma conquista, é um presente. Aleluia. Salvação não é uma conquista minha, é um presente que Deus me deu. Então ele apresenta tudo aquilo e agora ele faz uma reivindicação. Apresenteis o que? O vosso corpo. E essa foi a pergunta que eu fiz ao Senhor. Senhor, por que o corpo? Porque a profanação, a depravação, a degradação, tudo isso acontece no corpo. Então é no corpo que eu quero santificação, eu quero pureza, eu quero sacrifício. Você está entendendo o que o Senhor está nos falando? Aleluia. Não é porque vamos
inesgotável. Mas em gratidão a tudo que Ele fez, por sermos gratos a tudo que Ele fez, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Mais uma vez Ele se reporta à antiga aliança. Quando Ele usa a expressão sacrifício, Ele está lembrando lá do passado. E parece que para os romanos seria uma linguagem não entendida, mas até os romanos também conheciam a linguagem de sacrifício. E Paulo usa essa expressão para deixar muito claro, para tornar muito claro que nós precisamos apresentar um sacrifício. Aleluia. E depois ele diz assim, é o culto racional. Aí eu fui procurar o culto no original. E como vocês sabem, a teologia tem disso, às vezes ela esclarece e às vezes ela confunde mais. Uns apontam para o serviço prestado no reino, outros apontam para a adoração. Finalmente achei um que apontou para algo que o meu coração aderiu. Um dos teólogos diz o seguinte: esse culto aplica-se a todos os aspectos do relacionamento de você com Deus. Você entende? Quando você sacrifica o seu corpo e apresenta esse sacrifício vivo, os sacrifícios da antiga aliança eram sacrifícios mortos, literalmente mortos, em todos os aspectos mortos. O sacrifício hoje é vivo. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor! Esse sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é o culto racional, é o culto com entendimento. Por que nós pentecostais somos tão criticados? E nós somos. Muitas críticas são injustas, outras nós temos que dar mão à palmatória. Nós trabalhamos muito mais a emoção do que a razão. E nesse ponto, os teólogos são unânimes. Todos apontam para um único sentido, um único significado. Lógica, razão. Nós precisamos entender que o cristianismo não é o que eu sinto. O cristianismo é o que eu sei. Aleluia. Eu posso não sentir Jesus aqui, mas eu sei que Ele está. Porque a Bíblia diz que Ele está. Aleluia. Eu posso não sentir a presença, o mover, o vento, mas sei que está. Porque a Bíblia diz, e ela é a verdade de Deus, a inerrante verdade de Deus. Diga glória. Aleluia. E se nós não nos emocionamos, e eu me emociono com muita facilidade, viu, gente? Se é uma coisa que eu faço, sempre me emocionar. Mas se nós não nos emocionamos, achamos que nada está acontecendo. É aí que erramos. Deus não se limita a uma emoção. Ele quer um culto com entendimento, um culto com razão, um culto com discernimento. E o culto não é aqui dentro. O culto é o teu relacionamento com Deus, onde você estiver. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Sacrificando o corpo como um sacrifício vivo. Mas não é o ponto ainda mais importante. Preste bem atenção. Eu vou terminar já. E não vos conformeis. Mais uma vez ele usa o imperativo. Não vos conformeis com este século, com este mundo, com esta geração. O que isso quer dizer? Sistema. O que isso quer dizer? Ideologia. O que isso quer dizer? Filosofia. O que isso quer dizer? Espírito que governa o mundo. Paulo está fazendo um apelo. Não, vocês não se conformem. Esse não se conformar quer dizer, você não pode aderir.
você não pode compactuar, você não pode comungar, você não pode achar normal. Bendito o nome do Senhor. Há quem diga que Paulo foi decapitado por ordem do imperador por causa da carta de Roma, a carta aos Romanos, onde ele denuncia com todas as letras os pecados horrorosos do império e da cúpula do império, e ele não tem medo de abordar esses assuntos. Ele já começa sendo contundente, radical, ele já começa sendo o que ele sempre foi, e agora ele se reporta à igreja e diz assim: vocês também façam como eu, não se conformem com este século, não façam isso. Aleluia. Vamos em frente. Mas transformai-vos. E aí eu fiquei impressionada. Porque a gente sempre pensa que Deus vai nos transformar. Sim ou não? Sim ou não, gente? Todo mundo pensa isso. Ele vai me transformar. Transformai-vos. Transformai-vos. Seu filho nasce, depois de um ano, ele vai andar. Você vai ajudá-lo. Todo pai, toda mãe ajuda. Põe na parede, segura a criança, espera ela se firmar. Vem, filho, vem. Vai se afastando, vem. Você ensina, você dá a dica, você faz tudo possível. Mas quem anda é você ou a criança? Quem anda? É a criança. Aleluia. Seu filho vai para a escola, a professora diz: é assim, da abelhinha. Ela põe no quadro, ela põe no caderno, ela ajuda, ela orienta. Mas quem escreve é a professora ou é o seu filho? É o filho. Assim é Deus. Ele nos dá o ensinamento. Ele diz: é assim, ó. O caminho é esse. É assim que tem que ser. Quem se transforma somos nós. Você entra no carro pela primeira vez, nunca dirigiu um carro na sua vida. E eu me lembro quando aconteceu comigo. Eu me sentei, o instrutor disse assim para mim: Dona Celeste. E eu: sim, senhor. Aqui está uma máquina perigosa. A senhora sabia? Sabia. Perigosa. Ela pode ser muito útil, mas pode ser fatal. Sim. Uma máquina feita por um homem e para o homem. Ah, é? Sim. Esta máquina foi feita por um homem e para o homem. Ela nada tem a ver com a sua natureza. E agora? E agora você vai se transformar numa condutora. Aleluia. Como? E ele me disse: seguindo todas as minhas instruções. Crente, sabe como você vai se transformar? Seguindo a instrução de Deus. Comandou criação. Paulo está sendo usado pelo Espírito. Transformai-vos. Ele usa o imperativo outra vez. Pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. O que você aprende não pode ser um aprendizado meramente acadêmico. Saber só para saber. Deus não aceita
você precisa fazer. Transformai-vos. A ordem é imperativa, é direta, é objetiva. Paulo não faz rodeios. Se somos gratos a Deus pelas suas muitas misericórdias, se somos gratos por todo o cuidado que Ele teve de preparar todo o plano de salvação para nós, agora só nos cabe sermos transformados pela instrução da sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Para que experimenteis. Ele termina assim. Aí eu fui buscar para quê? O português é complicado, a beça. É cheio de coisas assim que para mim são desnecessárias, mas locução conjuntiva, subordinativa, de finalidade. Para quê? Para você experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, você tem que se transformar. A ordem aqui não vai se inverter por causa de você. Primeiro você não se conforma com este século. Depois você se transforma pela renovação do entendimento. Depois de transformado, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui me respondeu tantas perguntas que eu fazia há anos. Deus, por que tem crente que fica a vida inteira na igreja e não experimenta a tua boa vontade? A resposta está aqui. É porque não se transforma. É porque não se esforça. Nós nos esforçamos para aprender tanta coisa. Nós nos empenhamos para conquistar tanta coisa. Mas quando se trata de transformação, nós esperamos que Deus faça por nós. E não confunda transformação com apenas transmutar. O camaleão, ele se transmuta e fica parecidinho com o ambiente. Quando ele sai daquele ambiente, ele já muda para o aspecto do novo ambiente. Crente não. Crente tem uma transformação perfeita. Aleluia. Crescente. E quanto mais você se transforma, mais você se parece com Jesus. Feche os seus olhos. Curva a tua cabeça. Quanto mais você obedecer a esta palavra, quanto mais você se curvar a ela, quanto mais você entender que a tua filosofia, a tua razão não vai te fazer experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, mais você se tornará parecido com o teu Cristo. A transformação fará você crescer. Bendito é o nome do Senhor. Você não vai ser a vida inteira um crente menino, um crente melindroso, um crente fraco. Deus quer que você se torne um crente forte, transformado pelo entendimento que Ele mesmo te dá. Aleluia.